Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer algumas noções do direito nas quais, algumas delas pelo menos, algumas pessoas se perdem. Então eu quero deixar aqui registrado a diferença entre conceitos como, por exemplo, sentença, acórdão, juiz, desembargador, promotor, o que é um mandado, o que é um mandato, porque tem diferença. Então, essas questões que eu quero trazer para vocês, tá bom? Fiquem comigo. Bom, primeiro vamos falar da função e qual é a diferença, né, entre uma sentença e um acórdão, que vocês ouvem falar muito, né? Então, o judiciário, ele tem uma estrutura, ele tem uma certa hierarquia, até a gente poderia dizer. Então, por exemplo, pode ser na primeira instância da Justiça do Trabalho, pode ser na primeira instância da Justiça Comum. Então, nós chamamos aquela pessoa que vai decidir, que vai julgar, nós chamamos de juiz monocrático, porque ele sozinho, mono, é que vai decidir aquela questão que a ele foi trazida para decidir. A sentença é uma decisão que ela pode decidir o mérito, como ela pode não decidir o mérito. O juiz põe fim ao processo, mas sem decidir o mérito. Mas, na maioria das vezes, o juiz põe fim ao processo, na primeira instância, decidindo o mérito. Quando o juiz põe fim ao processo por meio de uma sentença, sem decidir o mérito, sem entrar no mérito da questão, ele abre a possibilidade de a parte que entrou com a ação entrar novamente com aquela mesma ação. Por quê? Porque ele não decidiu o mérito ainda está em aberto. Isso, é claro, tem que ser observada a questão da prescrição. Quando o juiz põe fim ao processo com julgamento de mérito, ele decidiu o processo, não cabe mais abrir aquela questão. É claro que as partes vão recorrer, mas se essa decisão for confirmada, não tem como a parte que se sentiu prejudicada entrar novamente com a ação, na maioria das vezes. Quando nós recorremos de uma decisão do juiz, se é uma decisão interlocutória por meio de um agravo de instrumento, enquanto o processo está tramitando, ou por meio de uma apelação, quando é o caso de uma sentença, nós recorremos para um tribunal que está acima desse juiz de primeira instância, vamos dizer assim. Nós dizemos que é a segunda instância, nós vamos recorrer para aqueles que podem reformar essa sentença. Essa instância nada mais é, no caso da justiça comum, da justiça civil, criminal, o Tribunal de Justiça de cada estado. No caso da ação trabalhista, recorre-se para o TRT, tanto na Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal, quanto na Justiça Comum, que aprecia casos de família, casos da área civil, casos criminais. Tanto nessas duas matérias, a segunda instância é composta por desembargadores. Na Justiça do Trabalho, essa segunda instância, ela costuma ser dividida por turmas. Na Justiça Comum, que envolve área civil, família, criminal e outras áreas como empresarial e outras mais, nós dizemos que eles são divididos em câmaras. Essa é a segunda instância. Já não é mais o juiz monocrático quem vai decidir, mas as turmas. Por isso o nome acórdão, porque é no sentido de que eles se reúnem e eles decidem aquela questão que foi levada à apreciação deles. Pode ser que essa decisão seja por unanimidade, aí vai constar assim, V.U, votação unânime. E pode ser que seja por maioria de votos. Então, sentença é a decisão final num processo dada por um juiz monocrático, na primeira instância. Na segunda instância, essa mesma decisão é chamada de acórdão. Na terceira instância, que para a justiça da área civil, família, empresarial, que não seja a área trabalhista, a terceira instância é representada pelo STJ. No STJ, esses juízes não têm nome nem de juiz monocrático, porque são também
um colegiado, e também não tem nome de desembargadores, porque eles estão acima, do ponto de vista de posição, eles estão acima da segunda instância. Então, eles são chamados de ministros, diferente dos ministros de Estado, escolhidos pelo presidente da República. São ministros da área judicial. Esses ministros do STJ, eles são em número de 33 ministros. Eles são muito mais ministros do que o STJ, do que o STF, certo? Para o STJ, em geral, não vão as questões de fato, vão as questões que têm a ver com o direito. Aqui eu estou fazendo de uma forma bem simplificada para vocês entenderem, tá? Da terceira instância, se as partes, se for pertinente, né, esse tipo de recurso, e se as partes quiserem recorrer, aí nós vamos para a última e quarta instância, que é o STF, que é um tribunal constitucional composto por 11 ministros. Todas essas pessoas que eu estou citando para vocês são juízes, ou deveriam ser, mas ocupam, né, ali o cargo de juiz, mas eles têm denominações diferentes. Na Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal, nós temos a primeira instância, também o juiz é chamado de juiz monocrático, e a decisão dele, final, é chamada de sentença. Da decisão dele, a segunda instância é o TRT. Do TRT, a terceira instância vai, subindo o recurso, vai para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e do TST para o STF. Então, essa é basicamente, de uma forma bem simples para vocês entenderem, a disposição da justiça, as mais invocadas, né, as que vocês mais conhecem, né, porque a gente tem também a justiça militar e juizado especial. O juizado especial, a gente não diz que ele é uma justiça comum, é uma justiça especializada, assim como a justiça do trabalho a gente chama de justiça especializada também, porque a justiça comum são os TJs, são os tribunais de justiça. Por exemplo, quando você vem aqui, você quer a justiça, primeira instância, você área civil, família, área criminal, área empresarial, área de sucessão, você vem e digita, dependendo do estado, você vai digitar TJSP, TJMG, TJES, que é Espírito Santo, TJGO, que é Goiás, e por aí vai. Então, o JUS, ele é uma designação para os sites que tem a ver com a justiça. Então, tst.jus, stf.jus. Então, nós estamos falando basicamente dessa justiça que a maioria das pessoas recorre, né, quando precisa. Agora nós vamos falar sobre os documentos no processo, que muitas vezes as pessoas fazem muita confusão, algumas, né? Então, o processo, ele é um caminhar. Processo significa andar um passo após o outro. Isso é processo. Ele é uma coisa abstrata. Tem um número, mas ele é abstrato. O que é palpável são os autos do processo. Tanto faz se são autos do inquérito, porque inquérito também tem autos, e autos do processo. Autos nada mais são do que as folhas. Podem ser elas folhas porque são petições, porque são decisões, porque são manifestações do Ministério Público, ou porque são as provas que são juntadas. Cada vara tem um cartório correspondente. E vara também é a denominação que a gente dá na primeira instância, as varas, porque na segunda instância, em geral, é chamada de secretaria. Cada vara tem que ter os ofícios, que são os cartórios. Na segunda instância, cada turma, cada câmara tem que ter a secretaria. Nada mais são do que cartórios. Cartórios forenses, diferentemente dos cartórios extrajudiciais, que são aqueles cartórios de notas, cartórios de registro de imóveis, cartórios de títulos e documentos. Esses são extrajudiciais, mas existem os cartórios que estão lá dentro do fórum e eles trabalham atrelados às varas, às turmas, às câmaras, entende? Para começar, a gente tem que diferenciar isso. Também existe uma diferença entre foro e fórum. Foro, é muito comum os advogados falarem foro e as pessoas acharem que o advogado está falando errado. Não. Quando a gente encaminha uma petição para um juiz de direito, o cabeçalho é assim, endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito do Fórum Regional da Lapa, ou do Foro Regional de Pinheiros, ou do Foro Central da Capital. A gente não utiliza nesse momento a expressão fórum, a gente utiliza a expressão foro. Foro significa lugar, significa o território, a circunscrição territorial. Já fórum é o prédio, por isso que a gente fala Fórum João Mendes, Fórum da Lapa, Fórum do Ipiranga. Esses fóruns são os prédios. Agora, foro é o local.
É aquele local onde existem as varas. Uma outra coisa também que as pessoas confundem muito é a diferença entre mandado e mandato. Mandado, como o próprio nome sugere, é uma ordem. Mandado de citação. O juiz está dando uma ordem para o meirinho, para o oficial de justiça, a gente às vezes chama ele de meirinho. É uma ordem para que o meirinho vá citar, ou seja, vai dar conhecimento para aquela pessoa contra a qual há um processo que se iniciou. E aí ainda não se configurou a relação jurídica. Por quê? Porque falta aquela parte, a gente tem aqui o autor, o juiz, mas não tem para formar o triângulo ainda a pessoa do réu. Mas de qualquer forma é uma ordem do juiz. Mandado é ordem, lembra de mandar, de determinar, é uma ordem. Então mandado de citação, mandado de levantamento de valor, o juiz está mandando o banco levantar o valor para aquela pessoa. Então, mandado é ordem. O juiz, ele não pode tudo, gente, mas ele pode muito. Agora, mandato, que tanto acontece relacionado à política, como acontece no processo. Porque mandato é outorga de poderes, é transferência de poderes, é ordem de poder sair de mim para ir para uma outra pessoa. Estou usando aqui as expressões mais simples que eu consigo utilizar. Quando você está contratando um advogado, lembra que eu falei para vocês, só o advogado tem o jus postulante, só ele tem o direito de postular em juízo. Claro que existem exceções, em que a própria parte pode pedir, pode pleitear em juízo de acordo com os interesses dela. Se ela vai conseguir ou não é outra história, mas ela pode. Toda pessoa física e jurídica também, ela tem direitos e obrigações. Ela tem o direito de demandar, ela tem o direito de pedir, de requerer. Tem até o direito de petição, que está na Constituição. Toda pessoa capaz, ela tem essa capacidade de estar em juízo, mas ela não tem o jus postulatório, na maioria dos casos não. Existem as exceções, mas na maioria não. Ela precisa de um advogado legalmente constituído e inscrito nos quadros da OAB para que ela postule em juízo os seus interesses. Só que esse direito que a parte tem de postular, não, mas de demandar alguém, ou às vezes não é nenhuma demanda que vai ter a parte contrária, porque tem processos que nós chamamos de ações, né? Ações de jurisdição voluntária. Não precisa necessariamente ter uma parte contrária. Mas independente disso, você precisa de um advogado. Esse direito que você tem de estar em juízo, reclamando, reivindicando alguma coisa, algum interesse seu, você vai transferir, você vai outorgar para um advogado, porque só ele tem o jus postulante. Então, essa transferência, essa outorga de poderes, essa autorização para ele agir em seu nome, chama-se mandato. Nesse momento, é uma coisa abstrata, porque é um direito que você está passando, você está autorizando o advogado a fazer isso no seu lugar, ele vai te representar, tá? Isso se chama mandato. Só que como é que você instrumentaliza, como é que você materializa essa transferência de poderes, essa outorga de poderes? Por meio do quê? Da procuração. Então, a procuração, ela é um instrumento do mandato. Vamos falar da área política. O que é essa outorga de poderes na área política? A mesma coisa, esse mandato que um deputado tem, que um presidente da república tem, que um prefeito tem, que um vereador tem, tudo isso é mandato. Eles estão agindo em nome de quem os elegeu. Esse mandato, porque quem exerce o poder é o povo, pelo menos teoricamente. Diz a nossa Constituição, todo o poder vem do povo e em seu nome é exercido. Mas imagine se todo o povo em peso estivesse na Câmara de Vereadores ou estivesse na Câmara dos Deputados, e aí é Câmara, não é Câmara. Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados. Como é que todo esse povo vai estar lá no Senado, no Congresso? Congresso que é a reunião das duas casas. Congresso nada mais é do que a reunião das duas casas, Senado e Câmara dos Deputados. Não dá, o povo não tem como fazer isso, não tem, é absolutamente impossível. Isso tem que ser feito por meio de quê? De mandato, de outorga de poder. Esse poder que o povo tem, ele vai outorgar para o seu representante, que ele vai escolher. E em ele escolhendo, como é que você materializa? No caso do advogado, você materializa, você instrumentaliza por meio de uma procuração. Fisicamente ela é palpável, mesmo que sejam autos eletrônicos, mas você entra lá, você pode imprimir, existe ali, você está vendo. O mandato é abstrato.
Da mesma forma na área política. Então, como é que você vai instrumentalizar? Como é que vai ficar palpável? Por meio do voto. Ah, mas o voto é eletrônico, mas acontece que se quiser imprimir, é possível imprimir. A gente sabe que existe toda essa discussão e tal, mas efetivamente, você vai lá na urna e você vai depositar o seu voto quando é em papel, ou você vai digitar, porque hoje em dia tudo é eletrônico, né? Uma grande parte das coisas são feitas de forma eletrônica, mas fato é que é assim que você instrumentaliza, que você materializa essa transferência de mandato para o seu deputado, para o seu vereador, aquele que você escolheu, né? O prefeito, o governador, o presidente da república. Ofícios. Nossa, doutora, a gente ouve muito advogado falando, não, eu vou pedir para o juiz mandar um ofício para cá, mandar um ofício para lá. Ofício nada mais é um nome bonito para carta, que pode ser feita por meio de e-mail. Hoje em dia é muito comum, os cartórios, o juiz manda, o juiz ele não pede nada, o juiz manda, determina e ordena, e é assim que é. Então, o juiz manda o cartório fazer, quando a pedido, às vezes de ofício mesmo, né? De ofício, essa palavra junto com o de, a preposição de ofício significa por conta própria. O juiz faz isso de ofício, por conta própria. Quando o funcionário público faz, quando a lei permite, obviamente, ele pode fazer por conta própria, tá? Então, o juiz, às vezes de ofício ou a pedido do advogado, ele manda o cartório redigir um ofício, ou seja, uma carta, pode ser por meio de e-mail ou fisicamente, para o banco, para a repartição pública, para a Receita Federal trazer as declarações de imposto de renda para o processo ou alguma outra informação. Alvará judicial. Alvará judicial, por sua vez, é uma ordem também para a liberação de alguma coisa. Então, por exemplo, o juiz terminou o inventário, está tudo certo, foi feita a partilha, encerrou, o juiz homologou o acordo de partilha, né, quando a partilha é amigável, ou se a partilha não é amigável, o juiz decidiu a partilha por meio também de uma sentença. Só que aí o juiz tem que mandar o cartório expedir alvarás. Por quê? Porque se nesse inventário o autor da herança, que é o falecido ou falecida, deixou ou deixaram bens, mas deixaram também direitos, que são contas bancárias, por exemplo, FGTS e tal, essas coisas, por exemplo, a transferência do veículo para o nome dos herdeiros, isso tem que ser por meio de alvará. Então, o juiz, além de ele decidir a questão da partilha, homologar ou decidir essa partilha, ele vai, a pedido do advogado que entrou com esse inventário, com esse arrolamento, então o juiz vai mandar o cartório expedir. O que significa expedir? Produzir e assinar esse alvará. E por meio desse alvará, a família vai transferir o veículo, a família vai levantar os valores. Alvará para a venda de um imóvel. Dentro do inventário, antes de terminar o inventário, é possível as partes pedirem para o juiz, os herdeiros pedirem para o juiz para ser vendido um imóvel ou um veículo. Como é que é feito isso? Por meio de um alvará, onde vai ser autorizado ao inventariante vender aquele bem, antes mesmo de terminar o inventário. Então, o alvará também é uma ordem, mas é uma ordem de liberação de alguma coisa. Outro documento é o formal de partilha ou a carta de adjudicação, são coisas diferentes. Formal de partilha é quando há uma partilha, e só a partilha quando há mais de um herdeiro. Então, se há um herdeiro só, não vai haver partilha, vai partilhar o quê? Então, vai haver uma carta de adjudicação. E o que é uma carta de adjudicação? Adjudicar nada mais é do que transferir os bens que eram do falecido para esse único herdeiro. E o formal de partilha nada mais é do que as cópias das principais peças do processo de inventário de arrolamento. Então, basicamente, é isso que eu queria já ter trazido já há algum tempo para vocês, essas diferenças. É sempre bom, né, a gente esclarecer. O direito, ele tem uns nomes, assim, um pouco sofisticados e às vezes muito sofisticado, mas simplesmente porque fica mais bonito, né, por isso. Mas nosso idioma é um idioma muito rico, existem muitos sinônimos, né, para muitas palavras. Então é isso, eu particularmente gosto dos nomes mais sofisticados, eu acho legal, mas acho bacana também a gente esclarecer a população, que a gente chama de jurisdicionados, olha que nome bonito. Vocês todos são jurisdicionados quando vocês estão no papel de pessoas que podem, potenciais usuários dos serviços da justiça. Então nós somos jurisdicionados toda vez que nós estamos nessa posição. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário também,
qual a palavra que eu utilizei neste vídeo que você não sabia o significado dela. E se você quiser colocar outras palavras que você gostaria de saber o significado, que a gente chama de juridiquês, né? Coloca aqui que eu vou explicar para você qual é o significado dessa palavra. Então eu espero você no nosso próximo encontro. Um abraço, com Deus. Tchau, tchau.